Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos à nossa tradicionalíssima live. Eu vou ser muito sincero com vocês, meus amigos. Essa live hoje eu gravei, tá? Eu tive que passar aí praticamente 10, 12 dias no Rio de Janeiro. Então, para que vocês não ficassem sem a live, sobretudo o pessoal que quer fazer o concurso da Polícia Forense do Ceará, eu deixei essa live gravadinha para vocês, para que vocês tenham mais material, tenham mais coisa para estudar. Enfim, eu pensei muito em vocês, então eu não quis deixar vocês na mão. Portanto, eu acabei gravando essa live aqui com esta provinha. Aqui, uma prova com um texto gigantesco, mas se você parar e avaliar bem, eu acho que tem duas questões só de interpretação de textos. Eu geralmente, quando eu começo a fazer a leitura, quando eu começo a fazer a correção de uma prova, eu leio o texto inteiro com os alunos, o texto inteiro. Tá legal? Mas esse aqui, o texto é gigantesco, é muito grande, e eu acho que não compensa. Tá legal? Então eu marquei os pontos que são fundamentais. Você vê que eu coloquei em vermelho, aqui eu coloquei em roxo. Aliás, isso aqui não é nem vermelho, é um vermelho meio amarronzado. Os trechos que eu considero importantes para a gente resolver as questões de interpretação. Tá legal? Agora, aquilo que eu digo é uma banca que procura muito imitar o antigo NCE. Tá legal? É uma coisa muito curiosa. Acho que questão de deixa anáfora, questão de complemento nominal e adjunto adnominal. Agora, eles não conseguem fazer aquelas questões de interpretação de textos no mesmo estilo que o NCE fazia, deixando o candidato em dúvida entre duas alternativas. A questão de interpretação ela acaba sendo pesada, ela acaba sendo complicada, nem tanto pela qualidade da questão, mas sim porque o texto é gigantesco e dá um trabalho louco, aí, um trabalho hercúleo para você fazer a leitura do texto como um todo. Bom, vamos lá, eu vou recomeçar a resolver as questões, tá legal? Peço a você mais uma vez, desculpa por não ser uma aula ao vivo, tá legal? Mas muito melhor do que o dia que eu não posso dar essa aula ao vivo, muito melhor do que você não ter a aula, é ter a aula gravada, o que já dá a você o acesso a informações, enfim. Se todas as vezes que o professor faltasse a aula, oferecesse isso, eu ficaria bastante satisfeito. Então vamos lá, pessoal. Questão número 1. A respeito das ideias do texto, assinale a afirmativa incorreta. Certo? E a resposta já é a letra A. Os pesquisadores europeus que se debruçaram sobre pesquisa indígena em vários locais do mundo vão se encontrar com indígenas brasileiros. Olha só, gente. O texto começa, isso que eu até... Esta semana, no Rio de Janeiro, o povo cuiquiro do Alto Xingu vai dizer Requite Quatsangue Egei Inhugyo, que significa seja bem-vindo, para pesquisadores indígenas de todo o mundo. Se são pesquisadores indígenas de todo o mundo, aqui ele não fala nada sobre pesquisadores europeus. Tá? Especificamente sobre pesquisadores europeus. Depois ele fala o seguinte, temos pesquisadores do Sudão, mostram como conhecimento tradicional, certo? Mais à frente ele tem um outro fragmento que ele diz aqui, como a coprodução do conhecimento entre pesquisadores indígenas e não indígenas, mas ele não fala especificamente sobre europeus, tá? Então, tem uma parte que fala sobre colaboradores só britânicos, mas quando ele diz que os pesquisadores europeus que se debruçaram vão se encontrar com os indígenas brasileiros,
O texto não está dizendo isso. Tá? O texto está dizendo que esses indígenas brasileiros vão receber pesquisadores né, indígenas de todo o mundo, de todo o planeta. Não apenas pesquisadores europeus. Então ele pede comentário incorreto, a resposta já é a letra A. Letra B. A população londrina teve possibilidade de entrar em contato com a cultura do Xingu por meio da colaboração dos Cuicuru. Aqui você tem alguns fragmentos que, né, deixam isso bem claro. Né? Aqui eles começam. O povo Cuicuru e a Universidade Queen Mary de Londres colaboram em projetos de pesquisa financiados pelo GCRF desde 2016. Isso resultou em um programa de residências artísticas organizado pelo povo Cuicuru na aldeia Ipatse, no Alto Xingu. Mas, em contrapartida, Tacumã fez um documentário que oferece uma reflexão crítica sobre modelos britânicos de multiculturalismo. E o Cuicuru colaboraram com o Museu Horniman, que é em Londres. Então, se o museu é em Londres e os Cuicuru colaboraram com esse museu, né, criaram uma experiência imersiva da cultura do Xingu, tá? Lá nesse museu, o povo, né, londrino, as pessoas que moram em Londres, obviamente vão ter acesso àquelas informações, a essas experiências imersivas, né, com realidade virtual aumentada e tal, enfim. Então, o povo Cuicuru colaborou com um museu que é localizado em Londres. Se esse museu é localizado em Londres, lógico que o povo londrino vai ter acesso a essas informações. Então a letra B está certa. Vamos lá. Letra C. O foco do encontro será debater metodologias adequadas para tratamento de questões urgentes a cada etnia por meio de pesquisas colaborativas. Olha só, tem um fragmento que fala exatamente sobre isso. Aqui eu separei. Olha lá. Como criar pesquisas equitativas específicas a um contexto. Então, essas pesquisas, elas são específicas a um contexto, ou seja, a cada grupo, a cada etnia, a cada situação específica. Tá? Como a coprodução de conhecimento entre pesquisadores indígenas e não indígenas pode superar desequilíbrios de poder arregado sobre os quais nossos sistemas universitários de ensino e pesquisa são construídos. Então, olha só, o foco do encontro será debater metodologias adequadas para tratamento de questões urgentes a cada contexto, a cada etnia, por meio de pesquisas colaborativas. Colaborativas entre pesquisadores indígenas e não indígenas. Tá? Então, perfeito. Então, é a coprodução, olha a colaboração que existe entre os pesquisadores. A coprodução. Letra D. O evento busca discutir os melhores caminhos para as pesquisas, envolvendo a parceria entre pesquisadores indígenas e não indígenas. Novamente, esse fragmento está ali. Certo? Então, esse fragmento está aqui. Como a coprodução de conhecimento entre pesquisadores indígenas e não indígenas pode superar desequilíbrios de poder arraigados. Então, o evento busca discutir os melhores caminhos para as pesquisas, sim, envolvendo a parceria entre pesquisadores indígenas e não indígenas. Faz sentido. E a letra E. Um dos riscos apontados pelo texto reside na possibilidade de fim das narrativas indígenas naturalmente passadas de geração para geração. Aqui está esse fragmento aqui, olha lá. Vamos também contar histórias e refletir sobre como as narrativas que nós precisamos contar e ouvir estão cada vez mais ameaçadas de extinção. Então, com certeza, um dos riscos
né, certamente é a questão de essas narrativas, essas histórias que são contadas de geração para geração, elas estão correndo um risco gigantesco. Então, há a possibilidade, como o texto diz, há a possibilidade de extinção. Elas estão ameaçadas de extinção. Então, olha lá, um dos riscos reside na possibilidade de fim, de extinção. Também está certo. Então ele pede um único comentário errado, é a letra A. Beleza? Maravilha. Essa questão aqui é de deixis e anáfora. Gente, o que é anáfora? Anáfora é fazer referência ao termo anterior. Aliás, anáfora, catáfora, certo? Se eu falasse assim, João disse que chegará tarde. Isso me chateou. Isso está se referindo a João disse que chegará tarde. Certo? Ótimo. Como isso está se referindo a um termo anterior, ele é anafórico. Tranquilo? Ótimo. Só digo essas palavras. Só digo estas palavras. Volte logo. Então, esta está apontando para frente. É catafórico. Então, quando o pronome demonstrativo aponta para algo que ainda vai ser redigido no texto, é catafórico. Agora, deítico é uma referência. É uma referência, certo? Que é, na realidade, ou de tempo ou de lugar, mas que é externo ao texto. Que algum elemento externo ao texto te dá uma indicação, né? Então, por exemplo, ontem aconteceu um problema aqui em casa. Você só vai saber o que foi, o que representa ontem, que dia foi ontem, tá? Se você souber alguma coisa do contexto. Se o texto não disser, você só vai saber que dia foi ontem se você tiver alguma informação externa ao texto. Tá legal? Alguma informação externa ao texto. Bom, vamos lá. No primeiro parágrafo, ao empregar esta semana, certo? Olha lá. Esta semana no Rio de Janeiro, o povo cuiquiro vai dizer. Então, uma coisa que ainda vai acontecer. Mas se você olhar o texto inteiro, ele não diz que semana é essa. O texto não diz. Não está apontando para frente. Se eu colocasse assim, esta semana, entre os dias tais e tais, aí seria catafórico, que eu estaria apontando para frente. Entre os dias 18 de dezembro e 23 de dezembro de 2021, vai acontecer isso, isso, isso. Opa, então o pronome demonstrativo este aponta para um elemento presente no texto e um elemento que vem depois. Bacana. Seria catafórico. Ele não pode ser, ele até poderia ser, por exemplo, anafórico, o pronome demonstrativo esta, se estivesse se referindo ao título. Grandes questões, respostas indígenas. Mas não está se referindo. Então você não sabe, você não tem referência pelo esta semana, você não tem referência anafórica porque não diz nada acerca de tempo. Também não é catafórico porque à frente do texto não é dito que semana é essa. Mas há um elemento externo ao texto. Tá? Há um elemento externo ao texto, que é isso aqui, ó. Há um elemento externo ao texto, que são as referências do texto, certo? O texto escrito por Takuman Koikuro e Paul Heritage no Le Monde, quer dizer, aquelas referências do texto, referências típicas de jornal. Olha, esse texto foi escrito pelos fulanos de tais no dia tal. Isso não está escrito no texto. Isso é externo ao texto, são uma referência ao texto. Tá legal? Com essa referência ao texto, pera lá. Se esse texto foi escrito no dia 21 de março de 2019, é uma referência deítica, porque é uma referência externa ao texto, mas eu sei que esse texto foi escrito próximo do dia 21 de março
de 2019. Tá? É a semana ali próxima ao dia 21. É a semana que vem na sequência ao dia 21. Então, é um elemento externo ao texto, é uma referência que se dá, né, quando a gente identifica o autor do texto, o jornal em que o texto foi redigido, em que o texto aparece, e a data em que o texto foi escrito. Então, isso aqui é uma referência externa, não está escrito isso no texto. Legal? Então, ele é um pronome de valor deítico. Eu consigo identificar, não pelo texto, mas pelo contexto. O contexto é esclarecido pelas referências ao texto. E eu sei que é próximo ao dia 21 de março. Então, a resposta ou é a letra C ou é a letra E. Certo? O pronome tem valor deítico, o evento ocorrerá em alguma semana futura. Muito vago. É realmente em alguma semana futura, mas o valor deítico, o evento provavelmente envolverá atividades no dia 24 de março. Provavelmente, porque de repente a semana seguinte é até um pouco depois. Mas sim, se o texto foi escrito dia 21 de março e ele fala em esta semana, semana seguinte, certo? Faz sentido, 24 de março é próximo, é depois, é no futuro, e é próximo ao dia 21. É essa a resposta. Questão muito legal, isso é muito a cara do NCE. É muito engraçado que a FGV, que são aqueles professores, os mesmos professores que vieram do NCE, nunca mais eu vi cobrando a diferença entre deixis e anáfora, assim. Né? Esse aqui ainda é deixis, anáfora e catáfora. Mas é muito curioso isso. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Agora é uma questão curiosa. É uma situação curiosa. A questão 2 é do antigo NCE. E a questão 3, e eu falo uma coisa até curiosa, né? Aqueles professores que participavam do grupo do NCE formaram a FGV, a nova FGV. Essa questão aqui é uma questão que lembra a antiga FGV. A antiga FGV tinha muita questão assim. Aqui tem não sei quantos artigos e não sei quantos substantivos. A antiga FGV, antes de aquele grupo do NCE migrar para a FGV. É uma coisa curiosa. Às vezes me passa até a sensação de que esse grupo quis fazer uma prova parecida com algumas provas da FGV, porque a FGV, né, vem do NCE, e aí confundiu os períodos. O período em que eram aqueles professores antigos da FGV com o período que a galera do NCE veio para cá, porque isso aqui é o estilo antigo, é com o grupo antigo de professores. E a questão 2 é com o grupo atual, que é o grupo que era do NCE. Extremamente curiosa a situação. Bom, vamos lá. Então ele quer saber quantos artigos e quantas preposições. Vamos lá, vou contar os artigos. Primeiro, né? Porque primeiro vem os artigos. Pesquisadores foram convidados a vir ao país. Ao país. Eu tenho um artigo aqui. Eu tenho a preposição a com o artigo o. Tá legal? Então eu tenho o primeiro artigo, vir ao país. Para perguntar e entender como esforços de pesquisa colaborativa podem promover a resiliência. Quem promove alguma coisa. O verbo promover é verbo transitivo direto, então não tem preposição. Resiliência é um substantivo feminino. Então esse a aqui é artigo. É a resiliência. Esse a é só artigo. A resiliência, as. O que é as? É a preposição a mais o artigo as. Se está com crase, é porque eu tenho preposição e artigo. Ou seja, eu tenho o terceiro artigo. Ah, Rosenthal, e esse azinho aqui não é artigo? Não, daqui a pouco a gente vai falar, é preposição. Então eu tenho 3 artigos. Então a resposta é a letra D ou é a letra B de bola. E eu vou fazer o seguinte. Opa, agora eu me perdi completamente. Eu acho que está aqui. Isso, legal. Eu vou mudar agora a cor para facilitar a identificação. Eu vou contar agora o número de preposições. Beleza? Vamos lá. Foram convidados a vir. Gente, antes de verbo, esse a não pode ser artigo nunca, é preposição. Quem é convidado a alguma coisa. Então, eu tenho a primeira preposição.
Que é ao? Ao, né, vir a algum lugar. É a preposição a com o artigo o. Opa, aqui nós temos a segunda preposição. Para. Preposição para. Para perguntar e entender. E é conjunção. Como é um advérbio de modo. Preposição de. Pesquisas colaborativas. Pesquisa substantivo, colaborativa adjetivo. Podem promover locução verbal. A gente já viu. A é artigo. Resiliência, certo? As atuais, né? Eu tenho a preposição a, o artigo as, inclusive que deu a crase. Então eu tenho a preposição a aqui, 5. Ameaças a identidades. Gente, o artigo acompanha em gênero e número o substantivo. Identidades está no plural. Cara, esse A aqui não pode ser artigo nunca, nunca. Porque como é que eu posso colocar o artigo no singular estando o substantivo no plural? Então, a possibilidade de esse A ser artigo é zero. Esse A aqui é preposição. Ela é exigida por ameaças. Ameaças a alguém. É uma regência nominal. Então, este substantivo ameaças exige a presença da preposição a. Certo? Então, esse A aqui é preposição. Maravilha. Eu tenho 3 artigos e 6 preposições. 3 artigos e 6 preposições. A resposta da questão número 3 é a letra B de bola. 3B. Mas FGV estilo antigo. Curioso isso. Questão número 4. Galera, é isso que eu falo. É uma banca que procura fazer uma prova parecida com a antiga banca NCE. Agora é uma questão da diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Como está tudo em roxo, eu vou colocar nessa corzinha aqui. Para resistir à municipalização. Gente, o maior problema é quando eu tenho um substantivo abstrato mais a preposição de. Sempre que eu tiver essa estrutura de substantivo abstrato, preposição de, eu tenho que partir para valor agente ou paciente. Só que o valor agente é uma coisa que chama atenção, não é só o valor de quem faz a coisa. É o valor também de quem possui a coisa. Tá legal? Então vamos lá. Resistir à municipalização da assistência. A assistência municipaliza ou alguém que vai municipalizar a assistência médica? Obviamente é que alguém é que vai municipalizar a assistência médica. A assistência médica será municipalizada. Ou seja, esse termo aqui tem valor paciente, não agente. Se ele tem valor paciente, este termo aqui ele é complemento nominal. Ele é complemento nominal. Então ele quer uma alternativa em que o termo também exerça a função de complemento nominal. Maravilha? Vamos lá. Importância. Importância é substantivo abstrato. É, de novo, aquela pior situação. Mais a preposição de. Você tem que ter valor agente ou paciente para ser adjunto, ou valor agente para ser adjunto adnominal, valor paciente para ser complemento. Aí demonstra a importância do conhecimento. O conhecimento tem importância. Se o conhecimento tem importância, possui importância, é a ideia de posse. Eu lembro a vocês que o valor agente não é só o valor de quem age, é o valor de quem pratica a ação. Então, tá a ideia de agir realmente, ou a ideia de quem tem a posse, de possuir. Então, o valor agente é o valor de agir, de praticar a ação, ou de possuir algo, a ideia de posse. E é o que acontece. O conhecimento indígena
tem sua importância, possui sua importância. A ideia de posse está caracterizada. Então, isso aqui vai ter valor agente. Se vai ter valor agente, é porque esta expressão é adjunto adnominal. Beleza? Aqui, dos calendários indígenas, os ciclos de colheita e os rituais dos calendários indígenas. Ou seja, os calendários indígenas possuem seus próprios rituais. Se os calendários indígenas possuem seus próprios rituais, novamente está estabelecida a ideia de posse. A ideia de posse é considerado valor agente. Se é valor agente, adjunto adnominal. É a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, que era assunto certo em todas as provas do NCE. Por barragens hidrelétricas. O rio, aí esse é o caso mais simples de todos. Eu tenho o verbo auxiliar ser, mais o verbo bloquear. Quem bloqueia, bloqueia alguma coisa. É verbo transitivo direto, está no particípio. Isso aqui é característica típica de voz passiva analítica. Isso aqui é a voz passiva analítica. O próprio rio é bloqueado por barragens hidrelétricas. Essas barragens hidrelétricas bloqueiam o próprio rio. Cara, isso aqui é estrutura. E é esse cara que pratica ação na voz passiva. O cara que pratica ação na voz passiva chama-se agente da passiva. E esse termo aqui, ele é o agente da passiva. Né? Essa estrutura com o verbo ser mais o verbo no particípio e essa introdução pela preposição por, cara, fica muito na cara, fica muito evidente que se trata de um agente da passiva. Letra D. De ensino e pesquisa. Nossos sistemas universitários de ensino e pesquisa. Gente, esse elemento aqui de ensino e pesquisa está ligado a sistemas universitários. Tá? Isso é apenas uma tipificação de sistemas. Então, são sistemas universitários de ensino e pesquisa. Então, o ensino e a pesquisa, tá, controlam esses sistemas universitários, ou têm, né, fazem parte desse sistema universitário. Então, como é apenas uma tipificação, né, são sistemas universitários de ensino e pesquisa, eles apenas qualificam, esse termo também é adjunto adnominal. Por fim, criar uma experiência imersiva da cultura do Xingu com o uso de tecnologias. Olha lá, uso de tecnologias. Uso é substantivo abstrato. De tecnologias, gente, de tecnologias, as tecnologias usam, olha lá, eu tenho substantivo abstrato e a preposição de. As tecnologias usam, elas são usadas. Nós usamos as tecnologias ou as tecnologias é que nos usam? Nós é que usamos as tecnologias. As tecnologias são usadas. Então, isso aqui tem valor paciente. Se tem valor paciente, é complemento nominal. É essa a resposta. É essa a resposta. Maravilha. Vamos então para a questão número 5. Olha só, questão enorme, mas no fundo, se você tiver o olhar clínico, identificar o que ele está querendo, assinale a alternativa em que, alterando-se o trecho, você tem, olha lá, a questão, a frase é enorme, mas o que você tem que analisar é só esse fragmento aqui. Só isso, nada além disso. Nada além disso. É só esse fragmento.
Tá legal? E aí ele pede só o seguinte, não quero nem saber se altera o sentido, se não altera o sentido. Tá? Ele só quer saber se mantém a correção gramatical. Ou seja, não precisa nem olhar o resto. Não precisa nem olhar o resto. Você só precisa avaliar este fragmento. Vamos lá. Devem haver pesquisas. Opa, eu tenho uma locução verbal. Deve haver. Este verbo haver é um verbo impessoal. Ele não tem pessoa e não tem sujeito. Sujeito é inexistente. Essa característica é repassada para o verbo auxiliar. O verbo haver e o verbo existir, galera, verbo haver e o verbo existir, se eles forem sinônimos, cada um trabalha de uma maneira diferente, por incrível que pareça. Eles são sinônimos, sim. Havia problemas. Havia problemas, mas eu falo existiam problemas. O verbo haver, sendo sinônimo do existir, ele é um verbo impessoal, ele só pode ser flexionado na terceira do singular. Inclusive, por conta disso, o termo problemas é objeto direto. O termo problemas é objeto direto com o verbo haver. Então, tanto faz haver um problema ou haver 5 milhões de problemas, este verbo haver tem que vir na terceira pessoa do singular. Agora, o que é curioso, problemas com o verbo existir, embora esses dois verbos sejam sinônimos, com o verbo existir, problemas é sujeito. Então, o termo é esse termo que vai determinar se o verbo existir vem no singular ou plural. Se for um problema só, existia um problema. Agora, são dois problemas, existiam dois problemas. O verbo concorda com o sujeito. Com o verbo existir, problemas desempenham a função de sujeito. Com o verbo haver, não. O verbo haver é objeto direto. Por isso que com o verbo haver, tanto faz estar no singular ou no plural, o verbo haver vem no singular. Mas com o verbo existir, aí já faz diferença. E o que acontece? Quando você tem uma locução verbal, o verbo principal é sempre o último. E é sempre este verbo, o último, que vai mandar na oração. Então, este verbo aqui, que é o último da locução verbal, ele é um verbo impessoal. Essa característica contamina o auxiliar. Se ele é impessoal e essa característica contamina o singular tem que vir, contamina o verbo auxiliar tem que vir no singular. Já na frase de baixo, olha lá, pode existir, o principal é o existir. O existir é o verbo principal, tem pessoa, tem sujeito. Pesquisas com o verbo existir é sujeito. O verbo existir é pessoal. Essa característica contamina o auxiliar. Então, o auxiliar tem que vir no plural. Podem. Onde haver, gente, olha que locução verbal linda. Só que o verbo principal é o último, é o segundo haver. Por causa deste segundo verbo haver, o primeiro tinha que estar no singular. Há de haver. Então, quem manda na oração é sempre o verbo principal. E o verbo principal é sempre o último. Letra D. Para resistir à municipalização da assistência médica indígena, hão de existir, agora, olha lá, o verbo principal é o existir. O verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Pesquisas é sujeito aqui. Na frase de cima, pesquisas era objeto direto. Então, como o verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito, esse existir contamina o verbo haver, que é aqui ele é apenas auxiliar. Quem manda nele é o existir. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Como pesquisas está no plural, a locução verbal vai ter que estar no plural. E essa locução verbal é determinada pelo verbo principal. Onde existir. É essa a resposta. Por fim, letra E. Haverão pesquisas. Eu tenho o verbo haver. O verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. Com o verbo haver, pesquisas é objeto direto. Então, este verbo haver tinha que estar no singular. No singular é haverá. Então, confirmamos. A resposta da questão número 5 é a letra B de dado. Maravilha. Vamos lá. A questão número 6.
Tá? Olha só. A respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir. Então ele vai tecendo comentários sintáticos sobre esse fragmento. Vamos lá. Item 1. Não há no trecho pronomes relativos. Vamos ver. Se houver um pronome relativo, esse comentário já está errado. Já que os cuicuru não podem mais beber água, já que, porque, visto que, uma vez que, porquanto. Ou seja, esse termo aqui é uma conjunção. É uma conjunção subordinativa causal. Bom, então esse que aqui não é pronome relativo, é uma conjunção. Os cuiquiros não podem mais beber a água do rio Xingu. Precisamos questionar por quanto tempo, quanto é um pronome indefinido, seus peixes continuarão a alimentar as aldeias, à medida que toxinas agrícolas e industriais poluem, à medida que é uma conjunção proporcional, à proporção que quanto mais toxinas agrícolas e industriais poluem, menos eles vão continuar a alimentar as aldeias. Certo? Então, é que o próprio rio é bloqueado, né? É bloqueado, locução verbal, por barragens, por é preposição, barragem substantivo, hidrelétricas adjetivo. Enfim, procurei e realmente não encontrei nenhum pronome relativo. Nenhum. Tá? Onde pode ser pronome relativo? Pode. Se a frase fosse a casa onde moro é bonita. Tá? Lembra-se, pronome relativo, certo? É o qual, a qual, os quais, as quais, ou qualquer outro termo que possa ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Onde, geralmente, é um advérbio. Se a frase simplesmente fosse onde você mora, onde seria um advérbio. Mas aqui, a casa na qual você mora. Na qual moro. Se é casa na qual, se eu substituo onde por na qual, o onde é um pronome relativo. Mas na frase inteira, no texto inteiro, no fragmento inteiro, eu não encontrei nenhum elemento que possa ser um pronome relativo. Nenhum elemento. Então, realmente não há comentário certo. O item 2, gente, é aqui de uma maldade enorme. Na primeira oração, há um adjunto adverbial de tempo. E há mesmo, que é a palavra mais. Mais, pessoal, mais geralmente dá uma ideia de intensidade. Geralmente. Só que mais nessa frase não dá ideia de intensidade, dá ideia de tempo. Já que os cuiquiros não podem mais beber a água do rio Xingu, se eles não podem mais beber a água do rio Xingu, é porque um dia eles puderam. Ou seja, houve, olha a ideia de tempo, um dia eles puderam, agora não podem mais. Olha só como é que houve uma mudança no aspecto temporal. Né? Se eles não podem mais beber, é porque no passado eles puderam. Olha, o mais aí dá uma referência de tempo. De algo, que uma transformação ocorrida com o passar do tempo. Né? Ou a ideia de cessar mesmo, de interromper. Né? Então, se eles não podem mais, é porque eles já puderam. Então, se eles já puderam, em algum momento eles puderam, não podem mais agora, esse mais estabelece a ideia de tempo. Certo? E o item 3. A expressão à medida que pode, sem prejuízo, ser substituída por na medida em que. Não, não pode. Eu vou colocar aqui, à medida que, tá? É sinônimo de à proporção que. É sinônimo de à proporção que. E vai estabelecer uma ideia de proporcionalidade, uma ideia de proporção. É uma ideia de proporção.
O na medida em que, gente, o na medida em que é sinônimo do já que apareceu aqui, do porquê, do visto que. Então eu posso acrescentar aqui. Vou botar aqui embaixo, vai ficar meio apertadinho. Na medida em que é sinônimo disso tudo. E pode estabelecer uma ideia de causa ou de explicação. Agora, na medida em que e a medida que, eles nunca serão sinônimos. Na medida em que vai dar ideia de causa ou de explicação, e o a medida que de proporção. Então são sentidos completamente distintos, são sentidos completamente diferentes. Então você não pode substituir. Isso aqui fica errado. Então somente os itens 1 e 2 estão corretos. Por isso que a questão número 6 tem como resposta a letra A. Legal, galera? Tá bacana? Tá bonito? Maravilha! Vamos lá. Eu achei essa questão 7, ela é interessante, ela é bonita, mas eu acho que ela é meio mal redigida. Olha lá, de acordo com o texto, numa relação lógica entre Sudão, Colômbia e Uganda, é correto afirmar que a agricultura sustentável está para quê? Tá legal? Então você tem que buscar no texto as referências. Eu acho que ele queria dizer o seguinte, olha, o conceito ficaria um comando de questão muito mais bonito se ele falasse o seguinte, o conceito de agricultura sustentável está relacionado a quê? Agora, afirmar que a agricultura sustentável está para... Olha só, quando a gente usa está para, parece assim. A está para B como C está para D. Você teria que trabalhar com uma comparação. Entendeu? Então, para você poder estabelecer, olha, A está para B como C está para D. Mas essa seria a relação lógica para você estruturar uma questão argumentativa, um comando, um enunciado bem redigido. Do jeito que está, o enunciado não é bem redigido. É bem o estilo NCE, bem o estilo FGV, mas o enunciado não é bem redigido. Eu acho que ficaria muito melhor. É correto afirmar que o conceito de agricultura sustentável está relacionado a... Bom, vamos lá. Eu coloquei o fragmento, até em outra cor. Olhem só. Pesquisadores do Sudão mostram como o conhecimento tradicional núbio pode informar sobre agricultura sustentável. Esse parágrafo inteiro. Uma pesquisadora do povo Emberá-Xami demonstra a importância do conhecimento indígena para a resolução de questões de deslocamento forçado na Colômbia ao lado do pesquisador Acholi, que examina soluções para a seca em Uganda. Tá? Então, quando se fala em agricultura sustentável, olha lá, o parágrafo é todo sobre isso. Tá? Agricultura sustentável, ela tem que sustentar o ano inteiro, nos períodos em que há chuvas, nos períodos que não há chuva. Então, quando há a seca, o período de seca, você tem que dar o seu jeito. Então, você tem que aplicar algum conhecimento. E aí é que eles estão fazendo essa interação. Eles estão trocando informações justamente para isso. Então, você tem as soluções propostas pelos pesquisadores do Sudão, né, falando sobre o conhecimento tradicional núbio, né, a pesquisadora do povo Emberá-Xami, certo? O pesquisador Acholi, e todos eles que, no fundo, oferecem soluções, que são todas essas soluções relacionadas a quê? Examina soluções para a seca em Uganda. Para a seca em Uganda. Então, na realidade, tá? Essas informações todas estão atreladas no texto, certo? As soluções para a seca. Né? Você tem ali Sudão, a Colômbia, Uganda, tudo isso naquele parágrafo que está propondo, explicando, criando soluções, interagindo, mostrando soluções que aconteceram nas suas terras, nos seus locais, para os outros povos indígenas. Letra C. Questão número 8. Gente, é uma questão meramente de ortografia. Certo? Funcionário padrão e palavra-chave são substantivos compostos, tá?
que já estavam, já tinham hífen antes, continuam com hífen, certo? De acordo com a nova ortografia. Bem-sucedido e mal-sucedido, dependendo do contexto, eles podem ser substantivos ou adjetivos. Ele é um homem bem-sucedido, ele é um homem mal-sucedido, mal-humorado. E aí você tem, na realidade, nessa estrutura composta, porque isso aqui não é, você não tem aqui prefixo e um substantivo, ou prefixo e um radical. Você tem aqui dois radicais, em que o primeiro elemento é um advérbio e um advérbio, no caso, inclusive, um advérbio de modo e um advérbio com som forte, tônico. Então, eles são redigidos realmente com hífen, sempre foram. Agora, hora extra é um adjetivo, como se dissesse homem bom. Homem bom. E a função de bom é apenas qualificar o substantivo homem. Então, o adjetivo extra, porque extra é hora extraordinária. Extraordinária é um adjetivo. A função deste adjetivo é qualificar o substantivo. Cara, se eu tenho um substantivo e um adjetivo juntos, e a função do adjetivo é apenas qualificar, a forma de redigir natural é essa aqui mesmo, sempre foi. Tá? Hora extra. É sem hífen. Tá? Maravilha. Então, das alternativas a seguir, assinale que não siga o exemplo de bem-vindo, é hora extra. Que não tem o hífen. Questão número 9. Outra questão muito interessante, muito a cara do NCE. Muito, impressionantemente a cara do NCE, gente. Tá legal? É muito curioso isso. O NCE adora esse tipo de questão. Né? Por exemplo, pessoas certas e certas pessoas. Pessoas certas, tá, são as pessoas adequadas, apropriadas, corretas. Certas pessoas significa algumas pessoas. Certas pessoas estiveram aqui, algumas pessoas, quaisquer pessoas. Então, quando você muda a ordem do substantivo com certas, você muda o sentido. Mas ele pede aqui que não apenas mude o sentido, ele pede que mude o sentido e haja também uma alteração gramatical. E aqui acontece, porque certas é um adjetivo, e certas pessoas, como certas é sinônimo de algumas, certas é pronome indefinido. Legal? Maravilha. Maravilha. Outro exemplo interessante é quando eu falo alguma coisa e coisa alguma. A diferença entre esse caso aqui e o caso anterior, quando eu falo alguma coisa, é qualquer coisa. Então o sentido de alguma coisa é qualquer coisa. Alguma coisa está me afligindo. Alguma coisa está me deixando aflito. Então qualquer coisa, uma coisa qualquer está me deixando aflito. Agora, coisa alguma, o termo alguma, se vier depois do substantivo, coisa é substantivo, se alguma vierem depois do substantivo, passa a significar nenhuma. Então, coisa nenhuma. Só que tem um detalhe, gente, que eu gostaria de comentar sobre esse caso. Nesse caso, alguma coisa e coisa alguma, há uma alteração semântica. O sentido é completamente diferente. Alguma coisa é uma coisa qualquer que está me deixando incomodado. Coisa alguma está me deixando incomodado, então nada está me deixando incomodado. Então os sentidos são completamente diferentes. Agora, há um detalhe. Por exemplo, se aparece essa alternativa, não serviria como resposta. Por quê? Porque ele pede que haja alteração semântica, beleza, há mesmo, mas alteração gramatical. Nesse caso não. Por quê? Porque alguma coisa ou coisa alguma, ou alguma, é pronome indefinido nos dois casos.
é pronome indefinido. Então, tanto faz aqui a ordem do algum, alguma. Por quê? Qualquer é pronome indefinido. E nenhuma também, quer dizer, os sinônimos do alguma aqui são pronomes indefinidos. Então você tem a alteração de sentido, você tem a alteração semântica, indiscutivelmente, mas não tem a alteração gramatical, porque o termo alguma continua sendo pronome indefinido. Tá legal? Maravilha. Principais problemas, problemas principais, são os problemas mais importantes, mais relevantes. Principais é adjetivo, problemas e substantivo. Quando eu inverto a ordem, não muda nada. Problemas continua sendo substantivo, principais continua sendo adjetivo. Além de não mudar semanticamente, também não muda gramaticalmente. Conhecimento tradicional, conhecimento é substantivo. Tradicional qualifica conhecimento, é adjetivo. Tradicional conhecimento fica até esquisito, mas tradicional continua sendo adjetivo, conhecimento substantivo, também não vejo mudança nenhuma no sentido. Atuais ameaças. Atuais é adjetivo, ameaças substantivo. E ameaças atuais, ameaças é substantivo, atuais continua sendo adjetivo. E atuais significa o quê? Contemporâneas, que estão acontecendo agora. As ameaças estão acontecendo agora. Tanto faz atuais ameaças, ameaças atuais, o sentido é o mesmo. É uma ameaça que está acontecendo nesse momento. Eu vou pular a letra D. Experiência imersiva, experiência é substantivo. Imersiva é adjetivo. Quando eu inverto a ordem, imersiva é adjetivo, experiência é substantivo. Tá? Então, uma experiência de imersão, de você mergulhar, né? Não é, você não fica na superfície, você vai a fundo. Você inverte a ordem, as classes gramaticais continuam sendo as mesmas e o sentido também não se altera. Bom, a resposta só pode ser a letra D de dado. E é a resposta. Várias partes, várias, significa muitas partes. São muitas partes. E várias, como significa muitas, ele é um pronome indefinido. Agora, quando eu falo partes várias, não são partes muitas, são partes variadas. Então, olha lá, o sentido é esse. São partes diferentes. Então, como está no sentido de variadas, ele passa a ser um adjetivo. Certo? Passa a ser um adjetivo, passa a ter sentido de algo variado, de algo sortido, de coisas diferentes, partes diferentes, né? E a palavra várias, que em várias partes é um pronome definido, ele passa a ser um adjetivo. Então eu altero tanto o sentido, né? Deixa de significar muitas e passa a significar variadas, e também a classe gramatical, porque deixa de ser um pronome indefinido e passa a ser um adjetivo. Beleza? Maravilha. Vamos então para a nossa última questãozinha da prova, uma questão de regras de acentuação. Reúnem. Eu separo silabicamente assim. Re-u-nem. Este U está isolado numa sílaba. Esta sílaba não é a primeira. E ele forma um hiato com E. Tá? Esse U está isolado numa sílaba porque formou o hiato. Tranquilo? Então, essa aqui é a regra dos hiatos. Que é aquele caso do I ou U isolados numa sílaba. Sílaba esta que não seja a primeira. É até curioso, porque, por exemplo, raiz, o I está isolado numa sílaba? Não, por quê? Porque você tem o Z dentro da mesma sílaba. Não vai levar acento. Mas ra, I, zes, o I está isolado numa sílaba, o Z pulou para outra sílaba. Esta sílaba não é a primeira, vai levar acento. Então, é a mesma coisa. Juiz, juiz não leva acento, mas ju e zes leva. Dessa regra de acentuação,
tá? Dessa regra de acentuação, com a nova ortografia houve uma alteração, que é essa aqui, fei, u, ra. Isso aqui era acentuado, o u estava isolado numa sílaba, esta sílaba não era a primeira, ou seja, todos os ingredientes para ser acentuado. Só que com a nova ortografia, se esse ato, que é do i para o u, tá? Se esse ato, i-u, for precedido de um ditongo, e você tem esse ditongo i, quando você tem o ditongo e na sequência o hiato, esse acento foi para o espaço. É o caso dessa palavra, eu acho que são só dessa sequência eu conheço duas palavras, que é feiura e boiuna, que perderam o acento. Tá? São esses dois vocábulos em que o U fica isolado numa sílaba. Essa sílaba não é a primeira, mas ele é precedido de um ditongo, por conta disso o acento foi para o espaço. Núbio cai na regra dos paroxítonos. Regra dos paroxítonos, núbio. E é um paroxítono terminado em ditongo crescente. Tá? Todas essas palavras, olha lá, águas, mesma coisa, paroxítono terminado em ditongo crescente, próprio é paroxítono terminado em ditongo crescente, benefícios, paroxítono terminado em ditongo crescente, construídos, aqui sim, cons, tru e dois. Qual é o motivo do acento de construídos? É a regra dos hiatos. É a regra dos hiatos. Por isso que a resposta dessa questão é a letra B de bola. Maravilha, galera! Então, hoje, pessoal, eu fiz esse trabalhinho aí com vocês de correção da prova, de uma prova da banca IDECAM, para ajudar aí a galera que vai fazer esse concurso da Polícia Forense, certo? Aliás, na semana passada eu também fiz esse trabalho de correção de uma prova da banca IDECAM. Eu acho que meus aluninhos, o pessoal que vem me acompanhando, né, eu fiz de tudo para oferecer o máximo possível de ferramentas para essa galera. Eu fiz um rumo à posse da banca IDECAM, fiz várias questões do dia com a banca IDECAM e fiz 2 lives, uma ao vivo e essa hoje, que, sendo muito sincero com vocês, não foi ao vivo, também da banca IDECAM. E eu acho que ninguém está mais preparado do que você que me acompanha para fazer uma bela prova dessa banca. Tá legal, galera? Foi assim um prazer gigantesco tê-los comigo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E o pessoal que for fazer essa prova aí, que tenha muita atenção aos comandos, muita atenção ao enunciado. Tá legal? Porque, né, você tem que prestar muita atenção àquilo que está sendo perguntado, que é uma característica que o NCE tinha e que essa banca claramente procura fazer algo parecido. Tá legal, galera? Então foi um prazer muito grande. Boa prova para vocês que forem fazer essa prova, certo? E um grande abraço. Semana que vem estaremos juntos novamente e ao vivo. Valeu? Um abração, pessoal!